Hoje é fácil obter informações sobre os melhores destinos de viagem do mundo. Existem guias de viagem, agências de turismo e, claro, a internet. Mas e quanto aos tempos antigos? Quais eram os locais e destinos imperdíveis para os viajantes no mundo antigo e onde eles estavam localizados? A resposta para a primeira parte dessa pergunta é simples. Estamos falando das 7 maravilhas do mundo antigo. Na segunda parte, Alexandre o Grande será nosso guia. Apesar de ter governado por apenas 13 anos, Alexandre o Grande conseguiu construir um vasto império que se estendia das margens do Mediterrâneo até o rio Indo. Suas conquistas possibilitaram aos antigos viajantes gregos acesso às civilizações persas, babilônicas e egípcias. Quando esses viajantes curiosos começaram a explorar, ficaram cativados pela grandiosidade e inovação das estruturas que encontraram. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer listas do que viam para se lembrar melhor e compartilhar a beleza que testemunharam. Mal sabiam eles que suas experiências e memórias impressionantes dariam origem à renomada lista das 7 maravilhas do mundo antigo, uma versão antiga dos guias modernos. Claro, demorou um pouco antes que essa lista fosse consolidada. Vários historiadores, estudiosos e poetas tinham suas próprias ideias sobre o que merecia um lugar neste antigo hall da fama. Eventualmente, essa ilustre lista foi reduzida a 7 estruturas extraordinárias: a Grande Pirâmide de Gizé, o Farol de Alexandria, os Jardins Suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, o Mausoléu de Alicarnasso, o Templo de Ártemis em Éfeso e a Estátua de Zeus em Olímpia. Essas maravilhas podem diferir em tamanho e propósito, mas cada uma representa o auge da realização humana em arquitetura e engenharia da época, bem como um testemunho da pura engenhosidade e do duro trabalho do qual os humanos são capazes. Infelizmente, você não poderá testemunhar essas maravilhas em toda a sua glória hoje, pois a maioria delas foi perdida com o passar do tempo, desastres naturais ou a inclinação humana para a destruição. Mas felizmente, podemos visitar esses monumentos notáveis virtualmente e, ao contrário dos antigos gregos, podemos fazer isso em menos de 1 hora. Então, vamos embarcar em um tour cativante pelos locais originais das 7 maravilhas do mundo antigo. A primeira parada? Giza, a 3ª maior cidade do Egito. Lá, localizada em um planalto rochoso na margem oeste do rio Nilo, você encontrará a única maravilha sobrevivente do mundo antigo, a Grande Pirâmide de Giza. O simples fato de que essa maravilha arquitetônica resistiu ao teste do tempo por mais de 4.500 anos já é motivo suficiente para começarmos nossa jornada aqui. Mas não é só a resistência que faz da Grande Pirâmide de Giza uma adequada primeira parada para explorar as 7 maravilhas. Sua impressionante construção, que as pessoas ainda lutam para entender, também a torna notável. De acordo com o antigo historiador grego Heródoto, levou cerca de 20 anos e 100 mil pessoas para completar a Grande Pirâmide. Este esforço hercúleo também exigiu que mais de 2,3 milhões de blocos de pedra fossem extraídos, transportados e meticulosamente montados para criar o icônico monólito de 5,75 milhões de toneladas que vemos hoje. Mas os números impressionantes não terminam aí. Veja, as dimensões da Grande Pirâmide são colossais mesmo para os padrões modernos. Originalmente, a pirâmide tinha aproximadamente 146,6 metros de altura da base ao pico. Para colocar essa figura em perspectiva, a altura original da Grande Pirâmide era equivalente a um arranha-céu moderno de 50 andares. Ainda melhor, sua altura atual não é menos impressionante. Embora a passagem do tempo e a Mãe Natureza tenham afetado sua estrutura, a Grande Pirâmide atualmente tem cerca de 138,68 metros de altura. Isso é só uns 3 andares abaixo. Quanto à base, o comprimento de cada lado tem em média aproximadamente de 230 metros, tornando-a maior do que muitos quarteirões modernos. Mas o que é ainda mais impressionante é que cada lado da Grande Pirâmide está quase perfeitamente alinhado com os pontos cardeais da bússola: norte, sul, leste e oeste. Além disso, as dimensões da pirâmide demonstram uma precisão excepcional, com uma relação de comprimento para a altura equivalente a 2π. Além de seu tamanho tremendo e precisão, esta pirâmide se destaca pelas pedras usadas em seu revestimento.
Este revestimento era composto de calcário branco trazido de Tira, a principal pedreira de calcário no Antigo Egito, e localizada a meio caminho entre a moderna Cairo e Helwan, a cerca de 6 milhas a sudeste do Planalto de Giza. O revestimento de calcário branco dava à Grande Pirâmide uma aparência única e um brilho cintilante visível a milhas de distância. Alguns acreditavam que, devido ao seu tamanho e brilho, essa pirâmide poderia ser vista até da Lua. Infelizmente, o revestimento altamente polido foi solto durante terremotos no norte do Egito quase 700 anos atrás. Consequentemente, suas pedras foram levadas ao Cairo próximo para uso em construções, reduzindo a altura da pirâmide. Mas falando de construções, por que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída em primeiro lugar? Esta pirâmide, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, foi construída como um túmulo para este segundo faraó da quarta dinastia do Antigo Egito. A Grande Pirâmide era, na verdade, parte de um complexo, incluindo vários templos e outras pirâmides. Duas dessas estruturas eram consideradas as principais pirâmides no complexo de pirâmides de Gizé, ao lado da Grande Pirâmide, a Pirâmide de Khafre e a Pirâmide de Miquerinos. Essas pirâmides foram nomeadas após o filho de Quéops, Khafre, e o neto Miquerinos, que as construíram como seus túmulos ao lado da Grande Pirâmide. As três pirâmides foram erigidas entre 2700 a.C. e 2500 a.C., com vários historiadores situando a construção da Grande Pirâmide por volta de 2570 a.C. Na época da sua construção, a Grande Pirâmide era a estrutura mais alta do mundo. Ainda mais impressionante, ela manteve esse status lisonjeiro por mais de 3.800 anos, até a construção da Catedral de Lincoln em Lincoln, Inglaterra, em 1311. Esta estrutura encerrou o reinado incomparável da Grande Pirâmide como a mais alta do mundo, tendo aproximadamente 160 metros de altura. A Catedral de Lincoln manteve seu título por 237 anos, até que uma tempestade derrubou seu pináculo em 1548. Claro, a Grande Pirâmide de Gizé está longe de ser a estrutura mais alta hoje, pois essa honra agora pertence a um prédio quase 6 vezes a sua altura, o Burj Khalifa, de 82,8 metros de altura em Dubai, nos Emirados Árabes. No entanto, como a única maravilha do mundo antigo ainda de pé, a Grande Pirâmide permanece incomparável em sua importância histórica e impacto cultural, sem mencionar os mistérios que continuam a envolver sua construção. Por mais que gostaríamos de continuar ponderando os mistérios da Grande Pirâmide e admirando suas maravilhas arquitetônicas, é hora da nossa visita virtual seguir para a próxima parada. Acredite ou não, ainda não saímos do país. Exatamente. Nossa próxima maravilha na agenda também fica no Egito. A segunda parada na nossa maravilhosa jornada nos leva ao norte de Giza, perto de Alexandria, uma cidade portuária do Mediterrâneo na borda ocidental do delta do Nilo. Nossa localização exata é a pequena ilha de Faros, onde a próxima maravilha do mundo antigo, o Farol de Alexandria, já se ergueu alto e orgulhoso. Se você está se perguntando quão alto exatamente, a resposta é aproximadamente 115 metros. Para ajudá-lo a visualizar o quão alto isso é, a Estátua da Liberdade inteira tem aproximadamente 93 metros de altura, do chão até a ponta da tocha. Este lendário farol, talvez o mais famoso da história, foi concluído entre 284 e 246 a.C., durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo. No entanto, foi seu pai, Ptolomeu I Sóter, quem encomendou a construção do farol logo após se declarar rei em 305 a.C. O propósito deste farol não foi surpresa. Ele serviu como um marco de navegação para navios entrando no movimentado porto de Alexandria. No entanto, o design do farol é o que o tornou verdadeiramente notável. Foi construído em 3 etapas distintas, todas inclinadas para dentro. A etapa 1 era a base quadrada de pedra, 98 por 30 metros. A etapa 2 era um segmento octogonal e a etapa 3 circular. De acordo com alguns relatos, a seção superior abrigava uma estátua de 4,8 metros de Alexandre, o Grande, ou Ptolomeu II. Embora essa estátua possa ou não ter estado lá, um objeto certamente estava... um espelho curvo gigante. Este espelho refletia a luz solar durante o dia. A lenda diz que a luz solar concentrada pelo espelho poderia ser usada para destruir navios inimigos, incendiando suas velas ou estruturas de madeira.
Portanto, não é surpresa dizer que essa luz intensa poderia ser vista a até 35,4 quilômetros de distância. Mas e à noite? À noite, um fogo era aceso para guiar os viajantes. A madeira para o fogo era levada ao topo do farol através de uma rampa e um pequeno elevador. Esse design engenhoso foi inicialmente atribuído a Sóstratos de Knidos, um arquiteto e engenheiro grego, mas essa afirmação foi posteriormente contestada. Embora a verdadeira identidade do arquiteto permaneça incerta, uma coisa é certa. Eles criaram uma obra-prima técnica que inspiraria todos os designs subsequentes de faróis por séculos. Primeiramente, o farol de Alexandria ainda permaneceu de pé por muitos séculos. Com aproximadamente 1.600 anos, este farol é a terceira maravilha do mundo antigo que mais tempo permaneceu de pé. Dito isso, o que levou à queda deste magnífico farol? Assim como com o revestimento das grandes pirâmides, a resposta é simples. Terremotos. Acredita-se que até 22 terremotos contribuíram para a destruição gradual do Farol de Alexandria. Porém, os mais danosos foram em 956.000, 303 e 1.323 depois de Cristo. Em 1480, o farol desapareceu totalmente. Suas ruínas, pedaços de blocos de mármore, foram usados para construir a cidadela de Caipe, uma fortaleza defensiva na extremidade oeste de Alexandria. Mas se o farol já não existia mais em 1480, como sabemos não apenas de sua construção, mas de seu design? Através de moedas antigas, imagens do farol de Alexandria podem ser encontradas em moedas de bronze datadas de 133 d.C., dando alguma indicação de seu impacto em todo o mundo. Na verdade, o impacto do farol de Alexandria foi tão profundo que muitos idiomas adotaram o nome da ilha em que ele estava, Faros, como a palavra raiz para a palavra farol. Pegue o francês, por exemplo. Nesse idioma, a palavra para farol é, e peço desculpas a qualquer falante nativo de francês se eu estragar isso, fare. Para a nossa próxima parada, teremos que viajar na direção oposta, para o leste. Estamos na cidade atual de Al-Hila, no Iraque. Aqui, perto do rio Eufrates, estava possivelmente a maravilha mais intrigante do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. O que torna essa maravilha tão intrigante? Seria a sua beleza incomparável? Ou talvez seja o incrível sistema de irrigação? Não exatamente. É o fato de que os jardins suspensos da Babilônia talvez nem tenham existido. Quase não há evidências diretas ou provas arqueológicas para confirmar definitivamente a existência deles. Por exemplo, nenhum dos principais historiadores babilônicos ou gregos os mencionou em seus escritos. Então, como isso entrou na lista? Esses mesmos escritores, como Diodoro Sículo, os descrevem tão vividamente que é difícil descartar completamente a existência de tal maravilha. Então, como disseram que esses jardins eram? Eles descrevem flores florescendo, frutas suculentas, terraços majestosos, vegetação cascata, impressionantes cachoeiras. Esses eram apenas alguns dos elementos encantadores que supostamente adornavam os jardins suspensos da Babilônia. Esses jardins foram plantados a até 23 metros acima do nível do solo, criando um impressionante oásis vertical. Mas qual era o propósito dos jardins suspensos da Babilônia? Embora o propósito das duas primeiras maravilhas que discutimos, a Grande Pirâmide de Gizé e o Farol de Alexandria, fosse puramente prático, desta vez a maravilha antiga assume uma dimensão mais simbólica, ou melhor, romântica. Veja, esses jardins foram supostamente construídos por Nabucodonosor II, o rei de maior reinado da dinastia babilônica, para sua esposa Amidus, que era originalmente de Media, uma região na parte noroeste do Irã moderno, repleta de colinas verdes e paisagens exuberantes. Comparativamente, ela achava os arredores áridos da Babilônia, no meio do deserto, bem menos atraentes. Para remediar isso, Nabucodonosor supostamente encomendou os jardins suspensos, uma espetacular exibição da beleza da natureza no coração da Babilônia. Melhor ainda, esses jardins também continham árvores e plantas de Amidus, sua terra natal distante, para fazê-la se sentir em casa na Babilônia. Mas por mais romântico que isso pareça, também levanta uma questão sobre a existência dos jardins suspensos da Babilônia. Se a Babilônia era tão seca, como os jardins suspensos poderiam sustentar uma vegetação tão exuberante?
Alguns relatórios e escavações sugerem que esse problema foi superado graças a um sistema de irrigação excepcional que dependia de um poço de adega e uma bomba de corrente para levar a água a dezenas de metros de altura. Em outras palavras, esses jardins eram auto-irrigáveis. Se esse sistema parece bom demais para ser verdade, você não é o único a ter dúvidas. Vários historiadores concordariam. Contudo, isso não implica que eles neguem a existência dos jardins. Eles apenas não acreditam que eles existiram em Babilônia, apesar do que o nome sugere. De acordo com esses historiadores, os jardins suspensos da Babilônia deveriam ser, na verdade, os jardins suspensos de Nínive. Nínive é a cidade atual de Mosul, no norte do Iraque, localizada na margem oriental do rio Tigre. Esses jardins teriam sido construídos lá por Senaqueribe, o rei do Império Neo-Assírio. Depois que os assírios conquistaram a Babilônia no século VII, Nínive era frequentemente chamada de Nova Babilônia, o que poderia explicar a confusão nas descrições subsequentes dos jardins suspensos. Afinal, Nínive fazia muito mais sentido para a localização desses jardins, já que a cidade tinha um sistema bem documentado de antigos aquedutos, que poderiam oferecer a irrigação necessária para sustentar tais jardins grandiosos. Mas onde quer que esses jardins estivessem, uma coisa é certa, eles não estão lá hoje. Os jardins suspensos da Babilônia, ou Nínive, foram completamente destruídos no século I d.C., no mais tardar, seja por guerras, erosão ou um infrator recorrente, terremotos. A quarta maravilha em nossa lista é o Mausoléu de Halicarnasso, uma cidade no sudeste da Turquia. Esta maravilha também foi a segunda construção mais duradoura da lista, desafiando os estragos do tempo e da Mãe Natureza por mais de 1.700 anos. Assim como o Farol de Alexandria, você não precisa especular sobre o propósito desta construção. Como você pode perceber pelo nome, é claro que era para ser um túmulo semelhante às monumentais pirâmides do Egito. No entanto, os contemporâneos desta construção não chegaram à mesma conclusão tão rapidamente. Porque a palavra mausoléu ainda não havia sido cunhada, este termo, na verdade, se origina do próprio Mausoléu de Halicarnasso, ou mais especificamente da pessoa por trás de sua encomenda. O Mausoléu de Halicarnasso foi encomendado por Mausolo, um governante da Cária e um sátrapa do Império Aquemênida, que se estendia dos Balcãs no oeste até o Vale do Indo no leste. Este mausoléu deveria ser um glorioso lugar de descanso para Mausolo e sua irmã esposa, Artemísia II. Mausolo morreu em 353 a.C., antes da conclusão do seu mausoléu. Sua esposa, desolada com a dor, assumiu o projeto, determinada a honrar a memória de seu marido com um monumento que superasse todos os outros. A construção foi supervisionada pelos renomados arquitetos antigos Satoros e Pítias de Priene, bem como pelos famosos escultores Scopus, Leocheres, Briaxus e Timóteos. Dados os nomes envolvidos neste projeto, não é surpreendente que a construção resultante fosse muito mais do que apenas um túmulo. Era uma obra de arte. Com isso em mente, vamos mergulhar nos detalhes impressionantes do Mausoléu de Halicarnasso. Como o Farol de Alexandria, este mausoléu consistia em 3 camadas, todas retangulares. A camada 1 era uma base com cerca de 19,8 metros de altura em seus lados mais longos, norte e sul. A camada 2 apresentava as agora reconhecíveis colunas, 36 delas coroadas por um telhado em forma de pirâmide composto por 24 degraus. E a camada 3, a camada superior, exibia uma representação de 6 metros e 9 centímetros de uma carruagem de 4 cavalos em mármore com figuras de Mausolo e Artemísia a conduzir. Esta construção impressionante tinha cerca de 42,6 metros de altura e era feita exclusivamente de mármore reluzente. Como mencionado anteriormente, esta construção majestosa permaneceu intocada por séculos, sobrevivendo até a uma invasão de Alexandre, o Grande. No entanto, como outros monumentos nesta lista, não conseguiu sobreviver a uma série de terremotos que o abalaram até o núcleo. Um terremoto no século XIII destruiu a maior parte do mausoléu em Halicarnasso, enquanto um no século XV o reduziu a cinzas. Isso também significa que o mausoléu foi o último sobrevivente das 6 maravilhas do mundo destruídas. Hoje, pedaços desta outrora grandiosa estrutura podem ser encontrados no Museu Britânico de Londres. O Museu Britânico também abriga fragmentos de nossa próxima maravilha do mundo antigo, o Templo de Ártemis em Éfeso. Para ver esta maravilha, ficaremos na Turquia,
indo para Éfeso, antiga cidade portuária grega, cerca de 3 quilômetros ao sudoeste de Selçuk moderna, em Izmir. Este antigo local abrigou até 3 iterações deste notável templo. A estrutura original foi construída para celebrar Ártemis, a deusa grega da caça, e logo se tornou um lugar reverenciado de adoração. Infelizmente, este templo foi destruído no século VII a.C., e pouco se sabe sobre sua forma. O rei Creso da Lídia financiou em grande parte a construção do segundo templo de Ártemis por volta de 550 a.C. Esta nova iteração, projetada pelo arquiteto cretense Chersophron e seu filho Metagenes, era muito superior à primeira. O novo e melhorado templo de Ártemis tinha cerca de 115 metros de comprimento e 45,7 metros de largura, e era cercado pelas icônicas colunas de estilo jônico, supostamente com 12 metros de altura. As colunas e o próprio templo foram decorados por alguns dos artistas mais celebrados do mundo antigo, incluindo Andóios, que esculpiu a nova estátua de culto a Ártemis abrigada dentro. A notável segunda versão do templo foi destruída por um incêndio em 356 a.C., mas isso não é o pior. A pior parte é que o incêndio foi deliberadamente provocado por um homem chamado Herostratos, que buscava notoriedade ao destruir uma das estruturas mais renomadas do mundo antigo. A lenda diz que esse ato horrível foi realizado na mesma noite em que Alexandre, o Grande, nasceu, criando uma associação macabra entre a destruição do templo e o nascimento de um conquistador lendário. Herostratos foi condenado à morte por seu crime hediondo, e o governo declarou ilegal pronunciar seu nome. Infelizmente, isso não impediu que seu nome fosse conhecido pela história, dando-lhe essencialmente o que ele buscava desesperadamente: imortalidade através da infâmia. Mas este incêndio sem sentido não impediu os efésios de reconstruir o templo de Ártemis mais uma vez. E desta vez, eles o tornaram ainda mais grandioso. Com 137,16 metros de comprimento, 68,58 metros de largura e 18,2 metros de altura, foi construído em mármore, cintilava com detalhes em ouro e era cercado por degraus que levavam a um terraço de 121,9 metros de comprimento. Foi precisamente esta versão do templo que foi comemorada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na verdade, não foi apenas comemorado como uma das maravilhas, era considerado a mais bela e impressionante de todas elas. Aqui está como Antipater de Sidon, um antigo poeta grego que criou o primeiro registro grego sobrevivente das 7 maravilhas, descreveu o novo templo de Ártemis. Eu vi o muro da altiva Babilônia, onde há uma estrada para carruagens, e a estátua de Zeus junto ao Álfeus, e os jardins suspensos, e o colosso do sol, e o enorme trabalho das altas pirâmides, e o vasto túmulo de Mausolos. Mas quando vi a casa de Ártemis, que se elevava até as nuvens, aquelas outras maravilhas perderam seu brilho. E eu disse: veja, à parte do Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso. Eventualmente, essa versão do templo também foi destruída por mãos humanas com a chegada do cristianismo. Este é o nosso sinal para deixar a Turquia atual e seguir para a Grécia, onde podemos encontrar as 2 últimas maravilhas do mundo antigo, também mencionadas na citação de Antipater. Primeiro, o Colosso de Rhodes, erguido na cidade de Rhodes, na ilha de mesmo nome. Apesar de um equívoco comum, esta estátua não se estendia sobre a entrada do porto de Mundrake em Rhodes. Claro, isso teria parecido espetacular, mas simplesmente não era viável do ponto de vista da engenharia. Na realidade, o Colosso de Rhodes provavelmente ficava ao lado do porto, abençoando e protegendo a cidade. Então, como exatamente era o Colosso de Rhodes? Bem, o Colosso de Rhodes, uma maravilha de 32,6 metros de altura, projetada pelo escultor Queres de Lindos, era uma gigantesca escultura de Hélios, o deus grego do sol, erguendo uma tocha em uma mão e segurando uma lança na outra. Se essa pose te lembra de outra estátua famosa, não é coincidência. O Colosso de Rhodes supostamente inspirou o escultor francês Auguste Bartholdi quando ele criou a icônica Estátua da Liberdade em Nova York. Mas isso está longe de ser a única informação incrível sobre o Colosso de Rhodes. De acordo com as lendas, o Colosso de Rhodes foi financiado pelos próprios ródios após venderem ferramentas e equipamentos deixados para trás durante um cerco macedônio no 4º século a.C.
Na verdade, a estátua teria sido construída para celebrar a defesa bem-sucedida da cidade contra o cerco liderado por Demétrio Poliorcetes. O colosso foi construído usando bronze, mas foi reforçado com ferro e pesado com pedras. Infelizmente, como sabemos agora, isso não foi suficiente para manter esta colossal estátua de pé. A estátua, que levou 12 anos para ser construída, só ficou de pé por cerca de 50 anos, de 282 a.C. a 224 a.C., quando foi destruída por um terremoto. Mas mesmo após se partir nos joelhos e cair na ilha, os restos da estátua permaneceram uma atração muito popular por mais de 800 anos. Depois de tombar, as ruínas foram deixadas no local até 654 d.C., quando os árabes invadiram Rhodes e transportaram os pedaços quebrados de bronze de volta para a cidade de Edessa, a atual Shanlurfa. Supostamente foram necessários até 900 camelos para fazer isso. Fale sobre Colossal. Também é como você pode descrever a última maravilha do mundo antigo em nossa lista. A estátua de Zeus em Olímpia, o local dos antigos Jogos Olímpicos. Claro, com cerca de 12 metros, esta estátua estava longe da imensa altura do Colosso de Rhodes. No entanto, conseguiu ser igualmente impressionante. Afinal, o lendário deus Zeus, pai de todos os deuses, merecia nada menos que uma obra-prima para honrar sua presença divina. Esta maravilha foi construída em 430 a.C. pelo escultor mais renomado daquela época, Fídias. A estátua foi esculpida em marfim e incrustada em ouro e pedras preciosas. Representava Zeus sentado em um trono de cedro, segurando uma estátua em tamanho real de Nike, a deusa da vitória, em uma mão e um cetro encimado por uma águia na outra. Dizia-se que a estátua de Zeus preenchia toda a largura de um corredor no templo de Zeus, com a cabeça de Zeus quase tocando o teto. Brincavam que Zeus não podia se levantar sem bater a cabeça. A lenda diz que isso não incomodava Zeus, que atingiu o templo com um raio como sinal de aprovação logo após Fídias completá-lo. Infelizmente, parece que Zeus não conseguiu salvar sua estátua da destruição. Existem duas versões conflitantes sobre o destino da estátua de Zeus. Segundo a primeira, o templo e a estátua foram destruídos por um terremoto em 426 d.C. A segunda prolonga a vida da estátua por cerca de 50 anos. De acordo com essa versão, o templo foi fechado e a estátua foi movida para um templo em Constantinopla, atual Istambul, onde eventualmente foi destruída em um incêndio. O destino infeliz de 6 das 7 maravilhas do mundo antigo mostra a natureza efêmera até mesmo das maiores realizações da civilização humana. Mas não importa quanto tempo duraram e como foram destruídas, o legado dessas maravilhas perdura através das páginas da história, arte e imaginação humana. Mesmo com a introdução das novas 7 maravilhas do mundo nos anos 2000, o interesse nas 7 maravilhas originais nunca diminuiu. Claro, essas maravilhas estão longe de serem as únicas realizações impressionantes de engenharia e arquitetura antigas, já que as conquistas de muitas civilizações da África, Europa, Ásia e Américas permaneceram desconhecidas para o povo helênico. É por isso que você também pode encontrar listas de maravilhas menos conhecidas do mundo antigo, apresentando construções como Newgrange, na Irlanda, e o Grande Buda de Lishan, na China. Mas o que você acha? Havia alguma construção que você considerava merecedora do lisonjeiro título de maravilha do mundo antigo que não entrou na lista? Além disso, qual das 7 maravilhas oficiais você gostaria de visitar mais e por quê? Comente na seção de comentários abaixo. Com isso, sinta-se à vontade para conferir este vídeo sobre qual é o lugar mais seguro da Terra ou outro sobre a maior distância percorrida no mundo. Obrigado por assistir!